A paz do Senhor, amados e queridos que estão assistindo esse vídeo. Eu quero deixar aqui a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 8 em diante. Paulo diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então ele novamente: a mim, o mínimo de todos os santos. Paulo era um santo de Deus. Nós cristãos somos santos de Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então Paulo era grato a Deus que havia revelado a ele os mistérios ocultos de Deus, desde a fundação que estava oculto, mas foi dado a ele esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho essa riqueza que estava oculta, uma riqueza incompreensível. Aí ele disse: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então Paulo revela que tudo foi feito e criado por Cristo. E ele estava ali grato a Deus que tinha dado a ele essa oportunidade de anunciar essas virtudes, anunciar esse poder. Então ele fala: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, amado, nem o poder do céu tinha conhecimento da grandeza do poder do Senhor. Nenhum anjo, nem nada, nem ninguém. E Paulo estava grato a Deus que tinha dado a ele essa condição de anunciar essas virtudes, esse poder, o poder que tem a obra de Cristo. Um poder imensurável. Aí ele fala: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé, pela nossa fé nele. Hoje nós temos fé que Jesus Cristo é as riquezas incompreensíveis que Paulo aqui afirma. Porque se você voltar no versículo 1 de Efésios 3, eu quero que você possa voltar comigo lá para você entender o que eu estou dizendo. Ó, ele fala assim, ó, versículo 1. Ó, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Aí ele fala: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes e podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, pelo Evangelho, nós tornamos um co-herdeiro, porque antes nós vivíamos separados da vida de Deus, afastados dos propósitos de Deus, estávamos mortos em ofensa e em pecado. Como Paulo disse que antes ele havia escrito. Se você ler aqui o que Paulo escreveu antes, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando ele diz aqui, ó: e vos vivificou, quer dizer, se ele nos vivificou, é óbvio que nós estávamos o quê? Mortos. Mortos em ofensa e em pecado. Então ele vos vivificou, estando vos mortos em ofensa e em pecado. Aí ele fala: em que noutro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha bem, andávamos, nós não andamos mais, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então você vê que quando nós vivíamos na carne, que nós éramos mortos em ofensa e pecado, nós fazíamos somente a vontade da carne e dos pensamentos, nós se prostituía, maquinava o mal no coração, na mente, né? Nós fazíamos tudo de errado, vivíamos a nossa própria justiça, porque nós achávamos que estava sendo correto. E aparentemente parecia bom, saudável, se fazia a gente se sentir melhor. Mas quando nós saímos da morte para a vida, nós passamos a ver as coisas de um outro ângulo. Aí ele fala, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza, não somos mais. Por natureza, filho da ira, como os demais também, ou os outros também. Aí ele fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Para quê? Para que pela graça tu seja salvo. Então quero deixar essa mensagem a você, meu amado, que você é salvo pela graça de Deus. E aqui diz mais, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu quero que você compreenda, porque pela graça, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não é uma capacitação que você adquire do nada. É um dom de Deus. Um dom é uma capacitação que Deus está te dando de você viver uma eternidade com Ele lá na glória. Por isso eu digo a você, meu amado, minha querida, procura andar na luz como na luz Ele está. Tenha comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. O sangue não vai te encobrir. Quem encobrir era o sangue de animais, mas o sangue de Jesus é muito superior dos animais. Ele te purifica de todo pecado, de toda iniquidade e de toda transgressão. Fique na paz do Senhor Jesus.